saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Pedro, a igreja está de pé. E reverenciar a leitura da palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Espera em Deus. Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Êxodo, capítulo 12, verso 1. Se diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro com um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o enrolará no crepúsculo da tarde. E tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. E não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e a frescura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Amém? Senhor Deus, nós oramos, Senhor, porque encontramos socorro, Senhor, somente em Ti. Pedimos a Deus, fala conosco nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Fala, Senhor, os nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Esse é o povo do Senhor. O Senhor, um dia, quando chamou Abraão, ele fez promessas. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa, Deus ele vem cumprindo. Esse povo, um certo tempo, ali quando José leva os seus pais e a sua família para o Egito, quando houve ali uma grande fome, e o Senhor usou a vida de José para que aquele povo
pudesse ter o alimento, não só ele, não só o Egito, mas todas as nações vinham ao Egito, porque havia ali um homem de Deus. Alguém o qual foi revelado que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então Josué, diante da direção do Senhor, José, diante da direção do Senhor, ele ali traz o alimento e todas as nações vão para aquele lugar, inclusive o povo do Senhor. E eles começam a viver ali no Egito. Só que houve um tempo que os anos foram passando, reinou ali o faraó que não conhecia o Senhor. E ali José havia morrido. E esse povo ele começa a ser escravizado. 430 anos. Mas diz a palavra do Senhor que eles no Egito clamavam ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, socorro, e Deus ouve a sua oração. E no meio deles, o Senhor chama Moisés, no qual, no seu tempo, ele foi ali, o faraó matou as crianças, mas ele foi preservado porque a sua mãe, Joquebede, o ali guardou no cesto até que levou ali ao rio. E ele foi criado pela filha de faraó, dentro ali do palácio de faraó, como príncipe do Egito. Mas ele também foi criado pela sua mãe, mostrando a ele quem era o Deus de Israel. E ele cresceu ouvindo isso dessas duas vezes. Mas chegou um tempo em que Moisés, ele sai do Egito, matar o egípcio, e ele vai e fica 40 anos fora. Mas o clamor do Senhor, do povo, chegou aos ouvidos do Senhor. Tanto que quando o Senhor fala com Moisés através da sarça, ele fala: eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Então você pode ter certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor. Aleluia! O Egito, para nós, ele representa este mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria, ela é celestial. Aleluia! É na eternidade com o Senhor. Glória a Deus! E o clamor dessa igreja é um clamor de que nós queremos sair deste mundo. Amém. E aí ele levanta, e chama Moisés. E Moisés vai com uma mensagem: o eu sou me enviou a vós. Porque ele não vai em nome dele, mas ele vai em nome do Senhor. Amém. E todo aquele que se levanta em nome do Senhor, ele é vitorioso. Aleluia. Ele leva uma palavra de salvação. Moisés é como se fosse essa igreja do Senhor, que está anunciando a grande salvação. E Moisés, ele volta àquele lugar e começa a falar ali: deixa o meu povo ir para adorar o Senhor no deserto. E esse clamor, foi a Faraó. E Faraó, com o coração endurecido, ele não deixava o povo sair. Então diz a palavra que o Senhor fez sinais do céu, na terra, água transformando em sangue, saraiva, pragas, várias pragas. E essas pragas, elas iam de encontro aos deuses do Egito. Sabe mostrar o quê? Mostrar que só existe um Deus, o Deus de Israel. Então toda vez que vinha aquelas pragas e eles adoravam esses deuses, o Senhor mostrava: eu sou Deus, não importa onde esteja. E aí nós olhamos agora e estamos lendo ali a praga da morte dos primogênitos, porque um pouco antes houve ali a praga das trevas. Mas interessante que a palavra faz questão de dizer que nessa praga, o povo do Senhor, Israel, havia luz. Mas ali, no povo egípcio, havia trevas. Trevas que se podiam apalpar. Diz a palavra que eles não podiam dar um passo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela caminha em meio às trevas, porque ela tem luz. Aleluia! Ela tem a revelação. Glória a Deus! Então imagina,
né? Aquele povo lá totalmente em trevas, mas o povo do Senhor tendo luz nas suas habitações. E é isso mesmo que acontece hoje, porque tudo que está escrito aqui, que a palavra fala, é para mostrar os nossos tempos. E hoje o mundo está em trevas. E a gente olha para o que tem acontecido, os noticiários, as ocorrências, e você fala assim, não é possível sim, porque o mundo está em trevas, não tem a luz, não estão vendo o que está acontecendo, mas a igreja do Senhor, ela está sabendo o que está acontecendo. Jesus vai voltar. Aleluia. Ela tem luz na sua habitação, ela tem a revelação do Senhor, e agora chega a revelação do Senhor, porque a palavra do Senhor foi: essa noite, né, o anjo da morte ele vai passar. Então o povo de Israel ele foi convidado naquele momento a instituir a Páscoa do Senhor. Páscoa é a saída. E aí é o que nós vemos aqui, né, a morte do Cordeiro, que deveria ali a família se reunir na sua casa. E se a família fosse pequena, ela chamaria o seu vizinho. É por certo que você está aqui porque nós queremos que você alcance essa tão grande salvação. Aleluia. E aí, eles se juntaram na sua casa para comer o cordeiro. Um cordeiro que seria morto, mas que é interessante que a palavra fala que no primeiro mês esse cordeiro já estaria com a família. E no 14º mês, ali, né, eles regulariam o cordeiro. Então, a palavra fala daquilo que o cordeiro para nós é o Senhor Jesus. Amém. Lembra de João? João, quando está batizando e Jesus vem, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava profetizando o Cordeiro que seria morto, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Glória a Deus. E ali, quando o Cordeiro era morto, o sangue era passado na verga das portas de cada habitação. E a ordem era ficar dentro da casa, porque à meia-noite o anjo da morte passaria. E eles teriam que comer o cordeiro todo, por inteiro. O cordeiro todo por inteiro para nós é aquele que se alimenta daquilo que é a palavra do Senhor, na sua totalidade. E não somente no versículo, porque muitas vezes a gente só quer pegar um versículo, né? E muitas vezes aquele que é bom. Mas a palavra do Senhor ela tem que ser por inteiro. Eu tenho que cumprir toda a palavra de Deus. Ela tem que ser do meu conhecimento. Amém. Então aquele povo estava conhecendo ali a palavra de Deus, para que eles pudessem cumprir. Haveria ervas amargosas, haveria pão asos, né? Era todo um preparo que eles tinham que fazer em detalhes. E hoje não é diferente. O Senhor quer de cada um de nós santificação. Amém. O Senhor quer de cada um de nós a busca pelo Deus vivo. Que nós nos rendemos a Ele, que nós nos humilhamos diante de Deus, que nós buscamos a Ele, né, de todo o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então era a mensagem, a mesma mensagem está sendo dita hoje. E aí eles começaram a preparar. O sangue do cordeiro deveria estar na porta. E o sangue do cordeiro, ele fala do sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas. Aleluia. Que é o Espírito Santo do Senhor, que tem que habitar em nós. Então quando o anjo ia passando aquele lugar, o que ia acontecer? Ele ia ver a marca do sangue. Aquele lugar aonde houvesse a marca do sangue, ali não haveria juízo. Só que está posto o juízo também, neste lugar, neste mundo. Porque a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. O Senhor buscará uma igreja fiel, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. E você hoje está sendo chamado para cumprir esse projeto. Passar o sangue na verga das portas. Aleluia. Aí eu pergunto: ouviu? Ouviu. E se você deixasse de cumprir a palavra?
Se a família não matasse o cordeiro, se não passasse o sangue na porta, o que ia acontecer? Morte. Era juízo. E juízo ele se cumpre. Está posto no juízo de morte. Aqui a alma que pecar, essa morrerá. Então hoje já tem esse juízo. O homem que tem o Senhor, ele será salvo. Aquele que crê será salvo. Amém. Mas aquele que não crê já está condenado. Então também está sendo colocado no juízo. E olha que eles tinham ali pessoas, vizinhos, olha, vai acontecer isso essa noite. E cada um se comunicava com o outro, olha, você tem que matar o cordeiro, você tem que fazer isso. Né? Toda aquilo a direção do Senhor. E cada um falando com o outro. Porque à meia-noite haveria um juízo. Nós estamos chegando próximo à meia-noite. A meia-noite fala de um raiar de um novo dia. Aonde essa igreja, ela estará com o Senhor da eternidade. Aleluia. É o relógio espiritual. E ele vai se cumprir. Então, hoje, a palavra de Deus para cada um de nós é ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que esse sangue seja passado na verga das portas, na porta do nosso coração. Porque ele virá. E o anjo da morte, ele veio. O sangue vos será por sinal. E ele vinha e olhava. E à medida que ele passava na casa e via o sangue na porta, ele não entrava. Mas em todo lugar que não havia marca do sangue, ali havia juízo de morte. Deus quer nos trazer vida. Aleluia. E vida eterna em abundância. Amém. Sabe o que aconteceu com esse povo? Ele saiu do Egito por um caminho que o Senhor mostrou. Eles saíram com prata, com ouro. Eles saíram a caminho para louvar o nome do Senhor. Aleluia. A igreja vai sair deste mundo. Amém. A caminho de Jerusalém Celestial. Para louvar o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor. Amém. E você está sendo convidado nessa noite a fazer parte. Glória a Deus. A participar do poder. Amém. Nada cru, tudo possível. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por inteiro. Toda a palavra, tudo aquilo que o Senhor ordenou, deve ser cumprido. Mas, Senhor, eu precisa, você precisa se converter. Você precisa confessar o seu pecado. Você precisa andar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então o convite está sendo feito nessa noite. Eles tiveram a oportunidade. Eles viram quem era o Deus de Israel. Porque toda a palavra de Deus é fiel para se cumprir. Amém. E ela vai se cumprir. Só que tem uma coisa. Deus te ama. Amém. E hoje você está ouvindo, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo. Aleluia. É que você tome essa decisão nessa noite. Senhor, eu quero ser lavado e remido do sangue do Cordeiro. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Para que esse juízo ele não venha sobre a minha vida. E que eu possa ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Aqui se cumpriu. E também na nossa vida vai se cumprir. O Senhor mostrava a vida de uma senhora, né, que carregava ali suas preocupações, aquilo que ela vem trazendo, um fardo pesado. Mas que nessa noite, através daquele louvor, a alma cansada, espera em Deus. Né? Hoje Ele está se revelando a você. Amém. Para que você deposite a sua esperança em Deus. Para que você descanse em Deus. Porque lá nos Evangelhos, Jesus ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém. Então troca
né? Nessa noite, rende-se ao pé do Senhor. Esse versículo que está aí no convite é esse: vinde a mim. Quem quer, né? Às vezes a gente fala assim, né? Você vai chamar alguém que está cheio de luta, cheio de aflição para vir a você? Deus pode. Amém. Porque Ele pode transformar tudo isso em bênção. Ele pode te trazer novamente a esperança, Aleluia. a cura, a libertação, a operação de maravilha. Por isso Ele pode se colocar de pé e falar: vinde a mim, todos, vós que estáis cansados. E como nós estamos cansados, mas nós achamos descanso no Senhor. Ele é o nosso descanso. Aleluia. Nós podemos crer e ter a certeza que em breve estaremos com o Senhor na eternidade. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a estar de pé neste momento para a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e seja comigo tua mão, e me perseveres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Seu Deus, nós oramos, Senhor, pela tua palavra, pedimos: aplica aos nossos corações a tua vontade. Fala conosco nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja vai se sentar. Olhamos para essa palavra aqui no livro de Crônicas. Ele começa nesse capítulo relacionando toda a descendência de Judá, e nós sabemos que o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. A vida de Jabes, quando foi concebido, diz a palavra que ele recebeu esse nome porque a sua mãe o teve com muitas dores. Então, por muitas dores, ela deu à luz a Jabes. E quando nós olhamos para isso, né, você vem falando de toda a descendência. O Senhor poderia aqui, nesse capítulo, falar de cada um. Mas Ele falou de algo que para nós é muito importante, e de que a nossa vida diante de Deus, em oração, né, ela tem um novo rumo. Ela tem todo o cuidado do Senhor. Quando Jabes nasce e recebe esse nome, imagina ele crescendo, né, e sendo chamado ali filho de dores, filho de aflição. Era um peso que ele carregaria para a vida dele toda. E é interessante que naquele tempo os nomes, né, de cada um, realmente ele simbolizava aquilo que cada um vivia, ou o projeto de Deus na vida dele. Isaías era a salvação. Então Isaías veio e proclamou a salvação de Cristo Jesus. Você vê quando José ele tem os seus filhos, né, que ele fala ali de Efraim, Manassés. Ele deu esses nomes porque o Senhor o sustentou, né? O Senhor fez ele prosperar na terra de Egito, e o Senhor o fez esquecer Efraim e Manassés. Então toda vez que ele olhava para eles, o que José via? Ele via a mão de Deus que operou em seu favor. Embora a sua vida fosse ali, né, olhar aos olhos humanos, você falaria assim: Deus não é com ele.
como pode ser alguém vendido como escravo, né, ser jogado na prisão, mas Deus tinha propósitos e ele permaneceu firme na presença do Senhor, né, até que ele foi tido como ali o segundo de Faraó, aquele que pôde, através dele, né, vidas serem salvas, porque só no Egito havia alimento. E Deus tinha um propósito na vida deles e através de circunstâncias o levou para lá, né? E ele, lá no Novo Testamento, né, Estevão vai falar dele. Ele fala, tudo que José viveu foi projeto de Deus, né? Às vezes a gente pensa que só as coisas boas acontecem, né? Mas não. Deus ele trabalha em toda circunstância, né? Se tiver que passar pela prisão, vai passar pela prisão, né? Se tiver que ser jogado ali no buraco para ser vendido, vai ser vendido. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. Então, José, Jeremias, né? Jeová é elevado, aquele que foi profeta chorão. Então, se nós olharmos para a palavra, né? Abraão, pai de uma multidão, é profético. Agora imagina Jabes, de dores, de aflição. Mas ele mudou isso. Por isso a palavra fala que ele foi achado mais ilustre entre os seus irmãos. Ele se destacou dos seus irmãos, porque ele foi capaz de não carregar o peso que estava sobre a sua vida. Ele mudou a história. Isso está mostrando para nós que a nossa história ela pode ser mudada. À medida que nós conhecemos quem é o nosso Senhor. E que Ele pode mudar todas as coisas. Aquilo que estava determinado, não na vida dele, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas é porque eu vivi assim, meu pai era assim. Não. Se você conhece o Senhor, você sabe. Ele pode transformar a tua vida. Através de quê? Eu vou na vida de alguém, eu vou em alguém poderoso, ele vai impor as mãos sobre mim, né? Eu vou fazer assim. Não. Você vai a Deus. Você ora ao Senhor. Porque o véu foi rasgado para que você pudesse entrar no Santo dos Santos. Aleluia. O preço foi pago. Então não tem necessidade de ir a alguém ou alguma pessoa. Eu e você temos livre acesso a Deus. Já tinha. E ele entendeu isso lá naquele tempo. E aí diz a palavra que ele invocou o Deus de Israel. Aqui está invocar, em algumas palavras está escrito orar, né? Algumas traduções. Ou seja, ele foi para um lugar e orou ao Senhor. E buscou a Deus. Quem era o Deus de Israel? Era o Deus que operava maravilhas. Amém. É o Deus que tirou o povo do Egito. Amém. É o Deus que fez abrir o mar vermelho. E por certo ele deve ter pensado assim, se esse Deus fez tanta coisa, ele pode mudar a minha história. Ele pode me fazer uma nova criatura. Né? Eu não preciso carregar o que está vindo atrás de mim, ou o que foi me definido. Mas eu posso orar a Deus e Ele pode transformar. E é interessante a oração de Jabes, né? Porque ele fala assim, Senhor, tomara que Tu me abençoes. Né? Abençoado é aquele autorizado por Deus para vencer. Por quê? Porque essa bênção estava lá em Abraão. Abençoarei os te abençoarem. E ele pede a mesma bênção. Senhor, tomara que Tu me abençoes, que me alargues as fronteiras. Ou seja, ele não quer só a bênção ali, não. Ele está pedindo bênçãos aonde ele estiver. Ele vai poder ir para um lugar, para o outro, para outro país. Senhor, a Tua bênção me seguirá. Aleluia, Jesus. Porque a bênção do Senhor ela está sobre nós. Não depende da onde nós estamos. Depende do Deus de Israel estar dentro de nós. Você lembra da vida ali, né, de Abraão e Isaac? Era a mesma coisa. Ia lá, enterrava o poço dele, ia para outro lugar
vai enterrar o esposo. Aí até que um dia eles façam assim, olha, não adianta. Sabe o que está acontecendo aqui? A bênção está com ele. Aonde ele vai, ele é abençoado. Aleluia. Então, nós vamos nos unir a ele, porque aonde ele está é bênção. Porque é Deus que abençoa. Então, quando ele faz isso, quando ele ora, ele pede a bênção de Deus. E nós também. Senhor, me abençoa. Não importa onde eu estiver, a tua bênção me Aleluia. o Senhor me sustentará. E aí ele continua essa oração, alonga essas fronteiras. Eu não quero ser limitado a um lugar, mas em todos os lugares, até o confim da terra, Senhor. Me abençoa. Aleluia. Que seja comigo a tua mão. Ou seja, que a mão de Deus estivesse sobre a vida dele. Que seja comigo. A gente estava até falando aqui outro dia falando ali de Enoque. Enoque andou com Deus, né? E agradou a Deus. E Deus o tomou para si, ele foi trasladado. De tanto andar com o Senhor. Então quando ele pediu, anda comigo, é que ele queria andar na presença de Deus. Aonde ele também estivesse, Deus estaria com ele, a sua mão estaria sobre a sua vida. Aí você vai ver lá na palavra que ele fala assim, eis que a minha mão, ela não está encolhida para que eu não possa abençoar. E nem tapada os meus ouvidos para que eu não possa ouvir. Ou seja, é nós que não buscamos. É nós que não cremos no Senhor, porque a mão dele está estendida. Ele já falou, a minha mão ela está estendida para abençoar. Agora, você quer que eu te abençoe? Ora, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aleluia. Então a mão do Senhor está posta. Ele fala a mesma oração, Senhor, que a tua mão seja de contínuo sobre mim e me preserves do mal. Aí a gente olha para a oração do Pai Nosso, o que o Senhor fala para os discípulos? Quando orares assim, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, bendito, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia. Deus nos guarda do mal. E é o mal? É aquele dia mais difícil, em que o inimigo ele se apronta para atacar, para destruir. Esse é o dia mau. Então nesse momento ele está orando assim, Senhor, me livra do mal. E quando nós oramos também é essa oração, livra-nos do mal. Por quê? Porque o reino é do Senhor. O reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então livra-me, Senhor, do mal, guarda-me, né? E aí de modo que não venha sobre mim aflição. Eu não quero ser afligido. E aí a gente olha para a palavra e ela fala, no mundo tereis aflição. Mas olha o que o Senhor faz para Jabes. Ele livra ele da aflição. Porque ele diz assim, e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Tudo que ele pediu ao Senhor, Deus concedeu. O mal que estava sobre a sua vida foi retirado. Ele agora tinha a bênção de Deus. Ele agora era guardado pelo Senhor. Ele agora tinha a mão de Deus sobre ele todos os dias. E Deus o livraria de toda a aflição. Então, quando nós estamos aqui, ou quando estamos no nosso lar, nós precisamos orar. Porque você vê, né, que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Porque Deus ouve a nossa oração. Amém, Jesus. A oração dele foi tão simples. Mas por quê? Porque ele não aceitou o jugo que estava sobre a sua vida. Ele não queria carregar aquele peso pelo resto da vida dele. Então ele ora ao Senhor. O homem, ele tem o jugo sobre a sua vida. Mas nós podemos orar ao Senhor. Nós podemos buscar o Senhor. Porque a palavra ela fala para a gente assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar.
e invocai-o enquanto está perto. Então, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos orar, nós podemos confiar no Senhor. E o que muda a nossa vida? É a oração. Aleluia. Não é a oração poderosa, é a sua oração na sinceridade. Senhor, muda a minha vida. Senhor, abençoa o meu lar. Senhor, abençoa a minha família. Você acha que Deus não está ouvindo essa oração? Porque ele fala aqui, ó, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aí ele continua falando da geração. Aí fala de um, fala do outro, fala daquilo. Mas aqui o Senhor fez questão de parar para mostrar que a oração de cada um de nós ela tem poder. Se você dobrar os joelhos e orar ao Senhor com sinceridade no seu coração, Deus muda a história. Ele transforma a tristeza em alegria, dores em alegria. Então hoje é um dia de oração. Feche os teus olhos neste momento, né? Ora ao Senhor. Aquilo que está no seu coração, que às vezes você acha que não tem jeito, tem. Deus pode tudo, né? Ele pode todas as coisas. Não há impossível para Deus. Você só não precisa aceitar. Não, já foi feito, já foi definido, já está registrado. Não. Deus pode. Aleluia. E Ele é presente neste lugar. O véu foi rasgado. Então é só você entrar no Santo dos Santos e orar ao Senhor. Ora ao Senhor nesse momento, ora no seu coração. Vai pedindo ao Senhor aquilo que você pensa que é impossível, para Deus é possível. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus de Israel. É o Deus da provisão. Glória a Jesus. Conversa com o Senhor. Jabes tinha todos os motivos para aceitar. Mas ele tinha o Deus de Israel, que muda e transforma. Ele confiou no Senhor. Glória a Jesus. O Senhor vai estar de pé. Glória a Deus. Oh Deus, nós oramos, Senhor. Amém. Cada um, Senhor, pelas nossas vidas neste lugar. Porque, Senhor, Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Senhor. Aquele que cuida, Senhor, das nossas vidas. Que a Tua palavra diz que os ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Que a Tua mão, Senhor, ela não está encolhida, mas ela está estendida para que a Tua bênção seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Senhor, cada petição, cada oração feita neste lugar. Senhor, em cada lar, em cada família. Senhor, em cada situação. Porque Tu és o Deus, Senhor, que transforma todas as coisas, Pai. Tu és aquele que é o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia. É aquele, Senhor, que nos dá, Senhor, a paz, que transforma a tristeza, Senhor, em alegria, Senhor, que cura, que opera maravilhas. Tu és o mesmo Deus, Senhor, o Deus que não mudou, mas o Deus que permanece, Senhor, para todos, Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa os nossos lares. Olha cada um, Senhor, familiar. Alcança com a bênção da salvação, Senhor. Abre portas, Senhor. Cura, Senhor. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor. Porque há poder, Senhor, nas Tuas mãos. Deus, Senhor, que pode todas as coisas, que governa, Senhor, todas as coisas. Recebe, Senhor, a nossa oração. Cada intercessão feita neste lugar. E leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. E dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repouso sobre esta igreja e toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. 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 Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, vai
Nós vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Nos diz assim o texto sagrado: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés se escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um varão, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu vi. E estando tu debaixo da figueira, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, viste debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por essa noite maravilhosa, de podermos estar diante de um Deus Todo-Poderoso, que se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos, ó Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos dado a alegria da salvação. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, aplica a mesma aos nossos corações. Nós assim oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Meus irmãos, nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos traz nesta noite acerca daquilo que é o chamado, do homem para te servir ao Senhor, chamado do homem para caminhar com Deus. E nós vemos, queridos, que o Senhor, em todas as suas trajetórias, no seu ministério, a preocupação do Senhor Jesus, em todas as suas caminhadas, algo era operado, ou seja, algo acontecia em todas as suas trajetórias, irmão, de caminhada. Se nós formos ler a palavra, nós vamos ver que em todas as caminhadas do Senhor Jesus, algo de novo acontecia na vida do homem, algo de extraordinário trazia para a vida de muitos naquela época. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio verdadeiramente para isso, para trazer algo extraordinário para a vida do homem. O que significa esse algo extraordinário? Trazer algo que o homem até então não tinha vivido, até encontrar com a pessoa do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a palavra, diz a palavra que Jesus quis ir, em todos os momentos, irmão, o Senhor Jesus, ele quis fazer a vontade do Pai, porque até então ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade de um Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que ele quis ir, Quando nós lemos esse versículo aqui, nós vamos observar que a palavra diz: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe. Na ida dele para Galiléia, ele encontra ali um homem chamado Filipe, E quando ele encontra a Filipe já começa ali algo novo, de interessante
interessante na vida de Filipe, porque até então Filipe estava ali sem entender muitas das vezes o porquê estava ali, mas ele estava ali no local, diz a palavra, que aonde o Senhor Jesus ia passar, né? E quando nós vemos que a palavra ela nos fala acerca do momento em que Jesus começa a dialogar com Filipe ali, diz a palavra que quis ir a Galileia e achou Filipe e disse: segue-me, né? Jesus ele fala para Filipe: segue-me. Interessante, né? E Filipe era de Betsaida. Interessante que nós vamos ver que de Galileia para Betsaida seria ali aproximadamente a 15 quilômetros, andando ali a pé, uma boa caminhada, né? Mas Jesus naquela época, ele então fazia várias caminhadas com vários quilômetros, sem olhar a distância, irmãos, e sem olhar obstáculo nenhum para operar na vida do homem. E é muito interessante nós olharmos isto, porque Jesus ele não tinha carro, ele não se deslocava em cavalos, em nada, ele fazia sua caminhada a pé, diz a palavra, outrora no barco, quando era para atravessar rios, mares, ele fazia no barco, tudo isso, queridos, para realizar uma obra do Pai Celestial. E quando Filipe começa ali então a conversar com Jesus, e mais à frente, irmãos, eles vão e encontram ali, né, Natanael, e começa ali a dialogar com Natanael. E a palavra também, querido, já fala assim: e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou a Natanael e disse: havemos achado aquele a quem, né? E começa a conversar ali com Natanael também, e falar para ele que havia achado ali aquele a quem Moisés havia falado sobre ele, que seria o próprio Senhor Jesus. E diz a palavra que Filipe ficou na dúvida: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele dizia a palavra, a resposta para ele foi simples: vem e vê. Esse vir e ver, meus irmãos, está incluído hoje nas nossas vidas que aqui nós estamos, porque também outrora nós estávamos lá nos nossos aposentos, vivendo as nossas vidas cotidianas ali, né? Da nossa forma, da nossa vontade. Mas diz a palavra que quis Jesus passar por cada um de nós e chamar as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui porque Jesus, ele chamou a cada um de nós. E nos trouxe para a sua presença, meus irmãos. Muitas das vezes chegamos aqui ou em outro lugar, porque muitos não se converteu aqui, mas se converteu em outro lugar. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele chamou a cada um de nós. E nós assim ouvimos a palavra: vem e vê. Queridos, quando o homem, para ele entender o projeto de salvação, para ele entender o que o Senhor tem reservado para a sua vida, é preciso ele vir e ver. É preciso ele aceitar o chamado do Senhor Jesus, porque se ele ficar só quieto ali na sua razão, na sua posição, naquilo que muitas das vezes é a sua vida cotidiana, ele nunca vai viver uma experiência com o Senhor. Mas quando ele abre o seu coração e deixa o Espírito Santo operar na sua vida, ele passa então, irmãos, a entender o projeto de salvação. Ele passa então a entender o mistério da palavra, porque o vir e ver, que ele nos fala de estar na presença do Senhor Jesus, que a cada dia nós precisamos de vir e ver aquilo que Deus tem operado para cada um de nós, ou seja, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós que aqui estamos. Por isso que o motivo de nós estarmos aqui não é simplesmente vestir uma roupinha, sair do nosso lar e vir chegar aqui, cultuou, foi embora. Não! O que nós não podemos aceitar, meus irmãos, é justamente que isso se torna uma rotina das nossas vidas, mas que venha a ser a cada dia neste lugar, que venha a ser uma noite de experiência na presença do Senhor. Que cada noite que nós chegamos neste lugar, que venha a ser uma noite de encontro com o Senhor Jesus.
Porque a cada dia, a cada momento que nós chegamos nesse lugar, antes de nós chegarmos aqui, Ele já nos espera neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não que Ele não esteja conosco aonde nós estamos, sim, Ele está conosco. É o fato de nós vencermos as lutas, é o fato de nós vencermos as batalhas, as dificuldades e estar aqui, meus irmãos, é porque em todos os momentos aonde nós estejamos, o Espírito Santo, Ele está falando aos nossos corações. Mas é preciso vir e ver, é preciso vir e louvar e bendizer ao nome do Senhor. É preciso vir, querido, porque quando o Senhor fala assim, vinde a mim, Ele não fala vai, não, Ele fala vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é um chamado do Senhor. E esse chamado, irmãos, a cada dia, ele tem sido feito para a minha vida, ele tem sido feito para a sua vida, porque esse chamado, ele é dia após dia. E quando nós aceitamos esse chamado, querido, nós vivemos novas experiências na presença do Senhor, porque a palavra, ela nos garante isto. Quando Natanael, ele encontra ali com Jesus, né, e Filipe, eles começam a dialogar ali. Olha o que Jesus ele fala mais à frente, né? Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Natanael ficou ali sem saber de onde Jesus conhecia ele, sendo que ele estava falando com o próprio Senhor Jesus ali. E Jesus se revela, queridos, a ele. Olha que momento maravilhoso de quando o Senhor Jesus ele se revela ao homem. A vida do homem não é mais a mesma, meus irmãos. Não é aquela vida comum, não é aquela vida simplesmente de estar vivendo neste mundo por estar. Não, passa a ser uma vida diferente, passa a ser uma vida de experiência, meus irmãos. Olha o que a palavra nos diz. E onde tu me conheces, tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Olha que coisa maravilhosa, né? Certamente ele sabia, Natanael sabia que ele esteve debaixo da figueira, mas ele não pensou que Jesus estava contemplando a vida dele, né? Mas Jesus já estava ali, meus irmãos. Jesus conhece, ou seja, Jesus conhecia ali toda a vida de Natanael. Assim também é cada um de nós. Jesus, ele conhece a vida de cada um de nós que aqui estamos. Jesus, ele sabe, ele chamou a cada um de nós porque ele sabia o que você era, o que você passava, e hoje ele te chamou. E hoje a sua vida, você hoje aceitou esse chamado, então você hoje não é mais a mesma, você não é mais o mesmo, porque Jesus, ele chamou a sua vida. Jesus, quando ele chama a vida do homem, é para transformar a vida do homem. Não é mais simplesmente para ele continuar aquela vida de perdice, aquela vida de ilusão, de tradição. Não, mas é para que ele possa então viver uma nova vida diferente, dia após dia, meus irmãos. E isso, a palavra nos garante que ela fala assim, ó. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que maravilha. Quem falou isso para ele? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele tem falado a mesma coisa para as nossas vidas que aqui estamos. Que nós estamos diante de um Jesus maravilhoso, de um Jesus que nos encontrou, de um Jesus que chamou a cada um de nós, escolheu as nossas vidas, meus irmãos, desde o ventre da nossa mãe. Nós entendíamos isso, sabíamos o que é isso? Não. Alguém pode até olhar para nós e dizer, mas esses crentes todos os dias na igreja, né? O que eles fazem lá? O que eles tanto fazem todo dia lá? Mas nós, meus irmãos, sabemos o que nos espera neste lugar. É o que nos diz a palavra: vem e vê.
porque aquele também que pensa algo de nós, o dia que ele vir e ver, e ele viver uma experiência com o Senhor, ele não é mais o mesmo. Ele já é um homem transformado pelo Senhor. Natanael, ele passou a ser um homem transformado pelo Senhor, porque ele foi e viu as maravilhas que o Senhor operou na sua vida. Hoje também, queridos, nós estamos aqui porque nós temos contemplado as maravilhas do Senhor. Nós temos visto, irmãos, o que Deus tem operado nas nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas através da palavra dele também, nas vidas que nós anunciamos, que nós pregamos. Nós estamos vivendo um momento de experiência, meus irmãos, através daquilo que é transmitir a mensagem pelos links. Eu estava até comentando com um irmão, não sei, acerca de uma senhora conterrânea minha lá da minha cidade lá, que está maravilhada com os cultos online, que está assistindo o pastor meu, que eu estava comentando com ele, agora que me lembrei, do link que eu enviei para ela ali, uma pessoa que vive ali, vivia ali na tradição terrível ali, né? Lá na minha cidade, para dizer para vocês, o catolicismo, ele bate recorde. Por quê? Porque não tem uma igreja séria, aonde se prega a verdade, aonde se anuncia o Evangelho. Mas sempre quando chegamos lá e anunciamos o Senhor Jesus, eles fazem volta ali para assistir a palavra, são sedentos da palavra. E eu enviei ali, essa pessoa me ligou, e eu conversando ali, na minha mente já havia, eu pensei, algo vai vir, alguma coisa vão me falar. E o que ela me falou no final da conversa? Para que eu pudesse então orar com ela ali, porque ela não estava se sentindo bem. Eu orei ali pelo telefone e enviei o link para ela ali, enviei ontem também aquela palavra maravilhosa que o pastor trouxe ali. E meus irmãos, é isto que nós estamos vivendo, essas experiências do Senhor Jesus operar no nosso meio. E o Senhor Jesus operar nas nossas vidas, operar através das nossas vidas, porque nós somos esses, Filipe, que está também anunciando aquilo que é as maravilhas que Deus tem feito, irmãos. E tem muitas almas aí sedentas, necessitadas de ouvir a palavra. E hoje nós temos o privilégio disso aqui, poder usar isso aqui e falar ao mundo inteiro. Você pode evangelizar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, na Inglaterra, em qualquer lugar que estiver. Você pode mandar um link para ele. Mandei também, enviei também para um que mora nos Estados Unidos, numa situação difícil ali. Eu até pedi oração aos irmãos. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque isto é fruto de quando o Senhor Jesus ele chamou as nossas vidas. E nós vimos e vemos o que o Senhor operou. E hoje nós temos visto a cada dia o que o Senhor tem operado no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é através da sua palavra. É quando o homem ele crê que Jesus é o Salvador da sua vida, ele passa a ser uma nova criatura. Por isso que a palavra, irmão, para finalizar, a palavra ela fala assim, ó. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de um Deus, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondendo, olha só, Jesus respondeu e disse: por que te disse, viste debaixo da figueira e creste? Coisas maiores do que essa verás. Sabe por quê? Porque daquele dia em diante ele já estava, já não era mais o mesmo, ele já passaria então a viver novas experiências com o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, queridos, porque a cada instante da nossa vida nós temos vivido novas experiências com o Senhor Jesus. Que seja ela mínima. Muitas das vezes o Senhor operando nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas famílias, né? Isto é uma experiência de salvação. Isto é uma experiência de libertação, de transformação de vida. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós teríamos isso, essa riqueza? De maneira nenhuma. Mas hoje a igreja do Senhor, ela pode glorificar ao Senhor, porque Jesus ele opera no nosso meio. Jesus ele opera através das nossas glorificações, através da oração da igreja. O Senhor ele opera maravilhosamente. Por quê? Porque nós já não somos mais o mesmo.
A partir do momento que nós passamos a andar com Jesus, nós não somos mais o mesmo, porque Ele transformou as nossas caminhadas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvaremos ao Senhor com louvor, irmãos.